Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica. Atenção, contra-espionagem da Polícia Federal, SEBIN, ABIN. Atenção, EMILAT. Atenção, Comando Sur. Atenção, OTAN, Pentágono, tropas de coalizão, Quarta Frota. Estamos já com o veredito a ser procedido na República Federativa do Brasil no acautelamento, prisão e confisco de ativos financeiros do Alexandre de Moraes, censura extraterritorial, captura penal internacional, Tribunal Internacional, Lei Griffith, identificado torturador, ministro Alexandre de Moraes, narcotráfico mundial, terrorista, funcionário público, corrupto, líder da facção Comando da Capital. Suas empresas do Comando da Capital foram processadas pela Polícia Federal. Ele deu interdição, não permitiu que o contador das empresas de posto de gasolina, de ônibus, várias empresas de ônibus, várias empresas de construção civil, o contador, o escritório de contabilidade, que procede a administrar e ser o contador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seus filhos, em 17 países do Grupo de Puebla, do Foro de São Paulo, determinam o FBI, a DEA, a CIA, o Mossad, a Interpol, as medidas internacionais de captura. Estamos mandando os representantes da Interpol, da Europol e também a DEA, a CIA, o Mossad, porque ele procede com o tráfico de drogas, com Toffoli, armamentos a serem transportados via marítima do Paraguai para o Irã. Tudo já identificado. Temos já fatos, atos e circunstâncias de que Alexandre de Moraes, ele tem prêmio de $8.000 na captura. Ele tem um patrimônio no banco do narcotráfico nos Estados Unidos, $30 milhões. Temos o confisco dos pagamentos feitos da USAID. Temos o relatório do falecido Bush, que colocou o dossiê para exatamente proceder com a captura deste indivíduo. Ele e o Luiz Inácio Lula da Silva projetaram e estão projetando a morte financeira
da República Federativa do Brasil, já que, pelo momento, está processado o confisco pelo CPF, pessoa física, tanto ele quanto seus familiares, sua mulher, com escritórios nos Estados Unidos da América, com escritórios no Brasil, ao delipêndio de bancos que procedem fraudulentamente em crime tributário internacional de moedas podres, em que estão estabelecendo o default monetário do Tesouro da República Federativa do Brasil, isto processado pelo escritório da mulher dele. E o filho trabalha também em Miami, tem propriedades, tudo confiscado. Estamos procedendo. Quem está falando é o cargo Arbitragem Internacional, EMILAT, com a tutela e curatela do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, ao confisco imediato deste elemento e ser levado imediatamente para oitivas, já que se trata de líder do comando da capital. Ele tem a contabilidade, o administrativo de 17 países na América do Sul, sendo 10 na fronteira seca com o Brasil e 7 no Caribe. Este elemento anda armado, ele é totalmente lunático e ele procede através de extorsão, ele procede através de espionagem. Ele tem todos os poderes acautelados através de medidas opressivas e imorais do acharque, da intimidação e também da sua tropa, ao qual foi descoberta que eles procedem nos tribunais de justiça. Foi identificado num caderno o nome do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Zanin, que eles são os auxiliares deste comportamento que manda executar todos os juízes em 27 estados e no Distrito Federal. Isto já é uma tarefa rotineira. Ao proceder a descobrir este escritório que monitora e estabelece o extermínio de todo o corpo jurídico, ficou estabelecido que quem procede é o mandante Alexandre de Moraes e Zanin, todos eles identificados. Eles não são vítimas, não há atentados contra ele. Eles é que mandam executar o poder judiciário. Eles mandam matar os juízes em 27 estados e no Distrito Federal. Já temos todas as provas, fatos, atos e circunstâncias para o acautelamento e a extração deste indivíduo. A CGU, o Luiz Inácio Lula da Silva, que ele estabelece que se trata de um órgão de justiça federal, está na sua mão governo da República Federativa do Brasil, senadores, deputados, autarquias. Se vocês querem a morte do determinado proceder em medidas de não haver possibilidade de nenhum contato comercial no planeta, como Cuba, como Rússia,
como Irã, vocês estão informados. Não temos segundos para vocês, já que a notícia ela é veiculada pelo Facebook para os generais da captura dos membros do Foro de São Paulo do Grupo de Puebla. Ou seja, o Brasil passa já no dia 7 de junho de 2025, conforme determinação de Luiz Inácio Lula da Silva, a todas as medidas que estão procedendo ao embargo de todo o capital, de toda a posse, de todo o consulado, de todos os bens do Brasil confiscados em todo o planeta, suas contas, seus bancos, todo o seu procedimento contábil financeiro, já que ele patrocina o narcoterrorismo do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico. Ele é um processador de lavagem de dinheiro do petróleo iraniano. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor, arbitragem internacional, na investigação do reduto da cleptocracia ONU, 196 países que se venderam ao petróleo do Irã, todos identificados, e procedemos imediatamente hoje, dia 7 de junho de 2025. Maiores informações entraremos em contato, conforme determinação de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510-466-44734. Banco Mercado Pago. Os crimes processados pelo arcabouço fiscal está estabelecido no proceder da usura, juros sobre juros, crime anatocismo. Todos os bancos procedem com esta forma de crime continuado, processados e averbados pelo Supremo Tribunal Federal. Este crime tem acautelado 70% da população da República Federativa do Brasil com medidas opressivas e imorais aos juros sobre juros processados por escritórios de cobrança, onde nem advogados têm, que procedem a utilizar listas de cobrança estabelecendo pagamentos que não são alcançados pelo banco, e o banco estabelece que há uma nova dívida. Isso já é conhecido, tanto na área de financiamento, na educação, de créditos de estudantes, como também procedimento com o Serasa. Tudo identificado, alegando que o Serasa foi invadido e também foi invadido o Banco Central. Eles tiveram a manipulação do seu informativo de inteligência, de IA, ou seja, eles estão nos computadores do Banco Central, eles estão nos computadores dos bancos e eles procedem com todas as janelas, com os digitadores, ao roubo qualificado pelos agentes de governo.
Isto tudo já identificado. Então vamos proceder de imediato. Tornamos a repetir. O Brasil morreu, faliu, não tem mais procedimento, não pode comercializar, não pode comprar nem vender, tem todas as suas posses, os seus minérios, tudo o que ele possui, ninguém pode comercializar com o Brasil, porque se trata de um país terrorista do narcotráfico mundial. Estamos procedendo com a invasão. Estamos determinando as Forças Armadas do país, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, para que se pronuncie imediatamente e leve acautelados os senadores, os partidos políticos, e proceda de imediato com a prisão dos membros do Supremo Tribunal Federal identificados através de medidas opressivas e morais que engessou e está matando a mando de comando de extermínio que foi detectado. Quem procede a determinar o alvo dos juízes a serem mortos é Alexandre de Moraes, Zanin e Fachin, todos identificados. Proceder de imediato. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estou sendo claro? Então, conforme vocês sabem, seus filhos, vocês todos vão pagar os óbitos, gente morrendo nos hospitais, funcionários que não recebem pagamento. Vocês são a pior escória. Vocês são os filhos da... Interditado está o continente da América do Sul e da América Central. Estamos na Terceira Guerra Mundial. As ogivas nucleares foram detectadas aqui através do manuseio e também da produção dessas ogivas pelo Hamas, pelo Estado Islâmico, pelos turcos, pelos do exército dos dragões do Irã. Todos identificados, seus filhos da... Atenção, muito atenção, meus amigos e amigas patriotas. Quem vos fala, Mestre Dinho. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiapano, ou seja, a primeira live do dia 9 de junho do ano de 2025. Nós teremos mais uma ou mais duas, ok, ou mais três, eu não sei, tudo depende do decorrer, porque o Mestre Dinho, eu fico aqui na expectativa, né, de receber as matérias que o juiz Oscar todos os dias ele envia para o Mestre Dinho. São matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Eu quero fazer um simples pedido no nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós já acabamos de assistir a primeira live de hoje, vamos agora, todos nós, assistir as matérias, são várias matérias que o juiz Oscar Aníbal Chiapano já enviou. Ok? Portanto, vamos agora, na sequência,
nosso que está... Trago uma verdadeira bomba neste momento. Querem esconder essa informação de você. A verdade que você está prestes a ouvir foi silenciada, ignorada e tratada como tabu pelos grandes veículos de comunicação. Mas agora não tem mais volta. O atual presidente dos Estados Unidos já foi oficialmente alertado sobre uma sequência de atos praticados por uma figura do silêncio dentro do sistema institucional brasileiro. E a resposta que ele prepara pode mudar radicalmente o destino político da América Latina. Tudo começou com uma decisão absurda, sem precedentes no campo diplomático, tomada por um operador institucional que ultrapassou os limites da jurisdição nacional e se atreveu a intervir diretamente em plataformas e cidadãos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos. Isso mesmo. Um magistrado brasileiro decidiu impor sua autoridade sobre empresas americanas e usuários que exercem seu direito à liberdade de expressão em solo americano. O que parecia ser apenas mais um episódio de controle local se transformou numa ameaça frontal à soberania americana. O relato reservado que chegou até a Casa Branca foi classificado como grave e estratégico. De acordo com fontes ligadas ao Alto Comando de Segurança Digital dos Estados Unidos, o atual presidente exigiu um relatório detalhado de todas as decisões que envolvem censura digital vinda do Brasil. E o que esse documento revelou deixou todos em alerta. Decisões judiciais tomadas por uma figura da toga brasileira teriam impactado diretamente o funcionamento da Rumble, da Trump Media e de outras plataformas americanas, o que configura uma agressão institucional sem precedentes. Na prática, estamos falando de uma tentativa clara de silenciar vozes conservadoras em território americano, usando como base decisões de um país estrangeiro. Um cenário que, segundo especialistas em direito internacional ouvidos nos bastidores, é inaceitável sob qualquer perspectiva. O próprio advogado-chefe do grupo Trump já declarou publicamente que não reconhece autoridade jurídica de nenhum país sobre empresas e cidadãos dos Estados Unidos. E deixou claro, a reação virá. A grande mídia, previsivelmente, tenta inverter a narrativa. Querem convencer o povo brasileiro de que as reações que virão dos Estados Unidos são um ataque à nossa soberania. Mas onde estavam esses defensores da pátria quando o operador institucional impôs decisões unilaterais sobre empresas que sequer têm sede no Brasil? Onde estavam os guardiões da liberdade quando a primeira emenda da Constituição americana foi rasgada por mãos de toga estrangeiras? Trump não está assistindo de longe. Ele já convocou reuniões com líderes de tecnologia, membros do Congresso e representantes jurídicos para discutir medidas diretas. Uma das possibilidades em análise envolve sanções diplomáticas específicas, restrições comerciais a serviços jurídicos e até a inclusão do nome do magistrado brasileiro numa lista especial de indivíduos hostis à liberdade digital. E se você acha que isso é exagero, saiba que a mesma punição já foi aplicada no passado a líderes da Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. O paralelo é inevitável e altamente simbólico. O operador institucional do Brasil está sendo comparado abertamente, nos bastidores de Washington, com magistrados que atuaram em regimes de controle extremo. Isso por si só já seria devastador. Mas o que vem por aí é ainda mais grave. Um bastidor revelador aponta que o atual presidente dos Estados Unidos determinou a formação de uma força-tarefa especial para mapear todas as decisões judiciais tomadas contra perfis conservadores com IPs norte-americanos. E nesse momento, entra em cena uma peça-chave: Eduardo Bolsonaro. Embora não esteja formalmente ligado ao processo jurídico, sua atuação diplomática e sua proximidade com o atual presidente dos Estados Unidos tem gerado desconforto profundo dentro do sistema brasileiro. Fontes relatam que foi por meio de canais não oficiais que grande parte das informações sobre a figura da censura chegaram até o alto escalão americano. E é exatamente isso que a velha imprensa tenta ocultar: o envolvimento patriótico e estratégico de brasileiros que ainda acreditam na liberdade. A narrativa montada pelos veículos tradicionais tenta criar uma teoria de conspiração, colocando Eduardo como um vilão internacional. Mas a verdade, que poucos têm coragem de dizer, é que se não fosse por ele,
e por um pequeno grupo de articuladores conservadores, talvez o atual presidente dos Estados Unidos ainda não soubesse o que se passa por trás das cortinas da nossa justiça. A entrega desse bastidor revelador não foi apenas um ato de resistência, foi uma defesa global da liberdade. Enquanto isso, o nome que voltou ao poder mantém um silêncio constrangedor. Não há qualquer reação oficial por parte do líder que divide o país sobre as acusações gravíssimas feitas pelo corpo jurídico americano. Nenhuma nota de esclarecimento, nenhum gesto diplomático. Apenas o eco da omissão, que já começa a ser percebida também pelo Departamento de Estado americano como cumplicidade. E isso, meus amigos, pode custar caro. O alerta sigiloso disparado da Casa Branca já está sendo analisado pelo Congresso dos Estados Unidos. Uma proposta de resolução foi protocolada por parlamentares republicanos exigindo medidas contra qualquer autoridade estrangeira que interfira nos princípios fundamentais da liberdade americana. A lista, segundo rumores, já tem nome e sobrenome. E a pergunta que não quer calar é: até onde esse operador institucional está disposto a ir para manter sua rede de controle? A resposta pode vir mais cedo do que muitos imaginam. No próximo bloco, vamos revelar o conteúdo de um documento confidencial que está circulando entre senadores americanos e que pode representar o maior revés diplomático da história recente do Brasil. Um documento que, segundo fontes, expõe detalhes de reuniões, trocas de mensagens e até orientações jurídicas dadas em segredo para implementar uma estrutura de controle digital inspirada em modelos estrangeiros. E adivinha qual país foi usado como exemplo? A China. A segunda parte dessa trama explosiva é ainda mais alarmante. O atual presidente dos Estados Unidos não está apenas assistindo aos erros do nome que voltou ao poder. Ele está se posicionando como peça-chave no contra-ataque geopolítico que pode mudar o rumo da América Latina. E isso não é teoria, é plano em andamento. A partir do momento em que o fiasco francês ganhou contornos diplomáticos mais amplos, Trump acionou sua equipe para elaborar um relatório completo sobre o impacto das decisões do governo brasileiro no equilíbrio comercial global. O foco? Expor o isolamento do Brasil em relação às grandes potências do Ocidente e revelar o teatro por trás das viagens milionárias do líder que divide o país. O relatório, que já circula entre congressistas republicanos, aponta que o Brasil se tornou uma espécie de ilha autoritária, onde escândalos de corrupção são abafados, críticas são silenciadas e tentativas de internacionalização servem apenas para fins de propaganda interna. E aqui entra um dado perturbador. Uma das fontes que teria contribuído com o documento é um ex-diplomata brasileiro exilado, atualmente residente em Washington, que teria repassado à equipe de Trump detalhes de reuniões confidenciais entre o articulador do retorno e autoridades do bloco comunista. Essas informações, tratadas como bastidor revelador, indicam que há um esforço coordenado para aplicar um modelo de censura velada no Brasil com apoio tático de potências estrangeiras. E isso, para Trump, é inaceitável. O atual presidente dos Estados Unidos já sinalizou, em conversas fechadas, que considera o Brasil como o campo de batalha ideológico mais importante da próxima década. E exatamente por isso, ele pretende agir, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Uma dessas ações está em fase final de formatação: a inclusão da figura da toga brasileira em uma lista de observação especial ligada à defesa da liberdade digital. Isso colocaria o nome em questão ao lado de autoridades da Coreia do Norte, Irã e Venezuela, e limitaria sua presença diplomática, jurídica e comercial em território americano. Mais do que um gesto simbólico, essa medida seria uma resposta direta à tentativa de impor um padrão autoritário contra os princípios constitucionais americanos. Fontes ligadas ao Partido Republicano afirmam que a Casa Branca estuda também sanções econômicas personalizadas para membros do sistema brasileiro que tenham atuado em decisões contra plataformas norte-americanas. Essas sanções incluiriam bloqueio de ativos, suspensão de vistos e investigações patrimoniais em solo americano. Tudo isso amparado em relatórios que detalham como a figura do silêncio atuou para sufocar a liberdade de expressão sob o pretexto de controle do discurso de ódio.
A grande imprensa brasileira, por sua vez, continua tentando esconder o real motivo da crise diplomática. Falam em retaliação americana, em ingerência externa, mas evitam mencionar o mais importante. Quem causou isso foi o próprio sistema brasileiro. Foi o silêncio cúmplice do rosto do retrocesso, somado à atuação abusiva do operador institucional, que acenderam o pavio da bomba diplomática. Agora querem vender o incêndio como tempestade externa. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares da direita já se articulam para aproveitar esse momento de crise e pressionar por uma CPI da censura digital. O objetivo seria investigar até que ponto decisões judiciais estão sendo utilizadas como instrumento de perseguição ideológica e se houve, de fato, influência de regimes estrangeiros nas diretrizes adotadas pelo topo do sistema. A oposição vê nisso uma janela rara de oportunidade para quebrar o cerco informacional e expor a engrenagem da manipulação. Enquanto isso, do outro lado do continente, o atual presidente dos Estados Unidos estuda enviar um emissário especial ao Brasil. O nome mais cotado seria um ex-secretário de Estado que já atuou em zonas de conflito e conhece profundamente os riscos de regimes disfarçados de democracias. A missão seria dupla: alertar oficialmente o governo brasileiro sobre os riscos de sanções maiores e oferecer apoio técnico para o fortalecimento das liberdades fundamentais no país. Na prática, uma intervenção diplomática camuflada, mas extremamente poderosa. E há mais. Um novo documento confidencial está sendo elaborado por conselheiros jurídicos da Rumble e da Trump Media, contendo todas as ações, decisões e bloqueios promovidos contra seus canais e perfis no Brasil. Esse documento será entregue diretamente ao Congresso americano e pode servir como base para um projeto de lei que proíba qualquer jurisdição estrangeira de interferir em plataformas que operem sob legislação dos Estados Unidos. Se aprovado, será o fim da influência externa sobre a liberdade digital americana e uma sentença moral contra o operador institucional brasileiro. No meio de tudo isso, o povo brasileiro começa a despertar. As redes já mostram uma mobilização crescente. Influenciadores, deputados conservadores, juristas e comunicadores começam a ecoar uma verdade incômoda. Não foi a direita que causou essa crise. Foi o sistema. Foi a arrogância de quem acredita que pode tudo. Mas quando se desafia a liberdade de expressão no território onde ela nasceu, os Estados Unidos, a resposta vem. E vem forte. O que a velha mídia não quer que você saiba é que a reação americana não será apenas contra um nome, será contra um modelo de controle, silêncio e autoritarismo que se alastra pelas instituições brasileiras como um vírus invisível. E a cura está vindo de fora. Está vindo de um homem que conhece o valor da palavra livre, que enfrentou todo o sistema americano para dizer verdades que doem, mas libertam. Está vindo do atual presidente dos Estados Unidos. Nos próximos dias, os desdobramentos dessa ação não revelada começarão a surgir. Investigações, audiências, manifestações diplomáticas e medidas práticas serão tomadas. A velha esquerda já percebeu que o terreno que pisava com tanta segurança está cedendo. E agora, pela primeira vez em muito tempo, há uma chance real de reverter o jogo. E tudo começou com uma verdade que quiseram esconder, com um alerta que chegou aos ouvidos certos, com a coragem de alguns e o silêncio cúmplice de muitos. Mas agora, a máscara caiu. E quem apostava na impunidade está prestes a descobrir que, quando a liberdade é ameaçada, o mundo inteiro se levanta. O Brasil acordou. E os Estados Unidos também. Trago uma verdadeira bomba neste momento. Acredite, a viagem recente do nome que voltou ao poder à França não apenas expôs seu completo despreparo internacional, como acendeu um alerta silencioso nos bastidores da política global. E quem tomou conhecimento direto desses acontecimentos foi ninguém menos que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso mesmo. O líder que hoje representa a esperança da direita americana foi informado, por fontes confiáveis, sobre cada detalhe constrangedor que ocorreu em solo francês e o que ele pretende fazer a respeito pode virar o jogo político no Brasil. Tudo começou com um plano desesperado. Afundado em denúncias veladas sobre o escândalo no sistema previdenciário e com a sombra da censura pairando sobre o país,
O líder que divide o país decidiu fugir do epicentro das críticas. A ordem, vinda de conselheiros de confiança, era clara: saia do Brasil, tente limpar sua imagem fora e volte com algum tipo de vitória nas mãos. Mas o que era para ser uma jogada estratégica se tornou o maior vexame diplomático dos últimos tempos. E pior, esse fiasco não ficou restrito às fronteiras europeias. Ele chegou às mãos de Trump por meio de um bastidor revelador entregue por aliados da nova direita brasileira que atuam discretamente nos Estados Unidos. A tentativa de convencer Emmanuel Macron a acelerar o acordo entre Mercosul e União Europeia foi um tiro no próprio pé. Ao chegar na França, o rosto do retrocesso tropeçou não só em palavras, mas em atitudes. Desde declarações constrangedoras sobre membros do próprio governo até gafes monumentais que viralizaram nas redes internacionais, cada passo de sua comitiva só reforçava o amadorismo de uma gestão desconectada com a realidade geopolítica. E, entre todos os momentos lamentáveis, um se destacou: o silêncio ensurdecedor de Macron quando pressionado a apoiar o acordo. O presidente francês foi direto: aqui não, meu amigo. Um recado claro de que a Europa não está disposta a compactuar com projetos que enfraquecem suas próprias estruturas agrícolas. Trump foi informado disso, e a reação dele, segundo fontes próximas, foi de absoluto desprezo. O atual presidente dos Estados Unidos, acostumado a lidar com acordos bilaterais de peso, considerou a tentativa do líder brasileiro como uma encenação diplomática de quinta categoria. Mas há algo mais grave. O que chegou aos ouvidos de Trump não foi apenas o fracasso da negociação. Ele teve acesso ao verdadeiro motivo da viagem: se esconder do escândalo previdenciário que envolve figuras próximas ao poder central brasileiro. E o que Trump planeja fazer com essa informação pode abalar os próximos capítulos da política brasileira. Em reuniões reservadas, Trump já discute com membros do Senado americano a possibilidade de emitir um posicionamento oficial sobre os retrocessos institucionais vividos no Brasil. A ideia seria declarar publicamente que há um processo de sabotagem democrática em curso na América do Sul, com ênfase em ações antidemocráticas travestidas de acordos internacionais. Mais do que isso, fontes de confiança revelam que Trump quer expor o uso de recursos públicos em viagens inúteis enquanto o povo brasileiro mergulha em crises internas, econômicas e sociais. Mas a grande revelação ainda está por vir. Há documentos confidenciais, em posse de assessores do Partido Republicano, que detalham gastos milionários da comitiva brasileira, incluindo cifras absurdas para hospedagens, shows privados e representações culturais duvidosas. Trump teria ficado perplexo ao saber que, enquanto os Estados Unidos endurecem políticas internas para proteger seus cidadãos, o Brasil exporta vergonha em forma de diplomacia populista. E mais, há indícios de que parte desses documentos poderá ser compartilhada com membros da imprensa alternativa americana, que já se preparam para revelar ao mundo aquilo que a mídia brasileira tenta a todo custo abafar. O atual presidente dos Estados Unidos não está apenas assistindo aos erros do nome que voltou ao poder. Ele está se posicionando como peça-chave no contra-ataque geopolítico que pode mudar o rumo da América Latina. E isso não é teoria, é plano em andamento. A partir do momento em que o fiasco francês ganhou contornos diplomáticos mais amplos, Trump acionou sua equipe para elaborar um relatório completo sobre o impacto das decisões do governo brasileiro no equilíbrio comercial global. O foco: expor o isolamento do Brasil em relação às grandes potências do Ocidente e revelar o teatro por trás das viagens milionárias do líder que divide o país. O relatório, que já circula entre congressistas republicanos, aponta que o Brasil se tornou uma espécie de ilha autoritária, onde escândalos de corrupção são abafados, críticas são silenciadas e tentativas de internacionalização servem apenas para fins de propaganda interna. E aqui entra um dado perturbador. Uma das fontes que teria contribuído com o documento é um ex-diplomata brasileiro exilado, atualmente residente em Washington, que teria repassado dados sobre encontros secretos da comitiva presidencial com entidades ligadas a regimes não alinhados ao eixo Estados Unidos-Europa.
Informações essas que podem redefinir as relações comerciais do Brasil com o Ocidente. E não para por aí. O atual presidente dos Estados Unidos quer mais. Fontes próximas garantem que Trump pretende se pronunciar diretamente sobre o que chamou de a farsa diplomática do Brasil, usando como argumento a proteção dos produtores agrícolas americanos. Isso mesmo, ele vai enquadrar o fiasco do Mercosul como uma tentativa desonesta de driblar acordos bilaterais já em curso com os Estados Unidos. Se isso acontecer, o Brasil pode ser isolado ainda mais economicamente. Não por imposição de sanções, mas por desinteresse dos grandes mercados em negociar com um país liderado por um governo considerado instável e contraditório. Esse relatório, segundo fontes ligadas à inteligência diplomática, já está sendo compartilhado com nomes importantes do Senado americano, inclusive com membros da Comissão de Comércio Internacional. O objetivo? Transformar o documento em argumento estratégico para a reavaliação dos tratados comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Há quem diga, nos bastidores, que Trump cogita restringir certas importações do Brasil até que haja uma demonstração clara de compromisso com valores democráticos e transparência. E é justamente esse o ponto que está tirando o sono da cúpula que hoje comanda o Brasil. Enquanto isso, o povo brasileiro sofre. Os escândalos internos seguem pipocando, os combustíveis sobem, os alimentos pesam no bolso do cidadão, e o governo continua tentando maquiar a realidade com discursos vazios e viagens de aparências. A cada novo evento internacional, mais dívidas são acumuladas, mais desgaste é gerado e mais desconfiança surge no horizonte. Trump enxerga isso com clareza. E ao contrário do silêncio conveniente de muitos líderes mundiais, ele promete agir. E há um componente ainda mais delicado. A movimentação da primeira-dama do Brasil durante essa viagem também caiu como uma bomba no radar do atual presidente dos Estados Unidos. Informações confidenciais revelam que a participação da esposa do líder brasileiro em eventos de moda, com gastos exorbitantes pagos pelo erário, está sendo tratada como um exemplo simbólico do desprezo da elite governante pela realidade social do país. Trump, segundo aliados, ficou revoltado ao ver o contraste entre um povo passando necessidades e uma comitiva luxuosa desfilando pela Europa, como se fosse parte da realeza. Nos bastidores de Brasília, parlamentares da oposição já têm ciência de que algo está prestes a romper. Há movimentações discretas, contatos entre representantes conservadores do Brasil e da ala republicana dos Estados Unidos, e um sentimento crescente de que 2026 pode chegar mais cedo para quem souber se posicionar agora. Trump sabe disso. E por isso, segundo aliados, ele estaria preparando um grande discurso internacional com foco no Brasil, apontando os erros do presente e oferecendo apoio moral e estratégico aos que ainda lutam pela verdadeira liberdade do país. Esse discurso, que poderá ser transmitido em rede internacional de televisão ou até mesmo em pronunciamento oficial nas redes do próprio Trump, está sendo construído com base em 3 pilares: o combate à censura institucionalizada, o apoio aos valores da família e da fé cristã, e a restauração do livre mercado no continente sul-americano. É uma mensagem que tem tudo para ressoar profundamente no coração do povo brasileiro, que se sente abandonado, calado e explorado por um sistema que parece ter esquecido o seu verdadeiro propósito. E aqui vai o ponto mais importante de todos. Há algo que a grande mídia não quer que você saiba. Dentro da equipe de comunicação de Trump, já circulam versões preliminares de vídeos, pronunciamentos e documentos que podem ser revelados nos próximos dias. A intenção é clara: mostrar que o atual presidente dos Estados Unidos está atento, informado e disposto a agir diante do avanço daquilo que ele classificou como o ciclo do retrocesso no Brasil. Essa revelação pode se tornar pública a qualquer momento. Esses materiais estão sendo lapidados com precisão, com frases de alto impacto, depoimentos de brasileiros no exterior e gráficos sobre o declínio institucional do Brasil nos últimos 2 anos. A estratégia é clara: tocar o coração da população americana e mostrar que o Brasil precisa de apoio, sim, mas não nas mãos daqueles que representam o fracasso.
O nome que não se pode dizer virou o símbolo do que não deve ser repetido. E Trump está determinado a ser a voz da resistência. A expectativa é de que, a partir desse posicionamento, outros líderes conservadores ao redor do mundo se unam à causa. O Brasil pode estar, neste momento, à beira de uma onda internacional de pressão moral e política. E o povo brasileiro precisa estar atento. Porque quando Trump falar, o Brasil vai ouvir. E a pergunta que fica é: você está preparado para o que vem aí? Porque a história pode estar prestes a virar uma página, e dessa vez com a caneta nas mãos da liberdade. Prepare-se, porque quando Trump falar, o Brasil vai ouvir. Miguel Uribe, na Colômbia. Donald Trump, Estados Unidos. Jair Bolsonaro, Brasil. Você já percebeu como a esquerda age quando alguém fala a verdade? Primeiro tentam calar, criminalizar e quando não adianta, tentam matar. Aconteceu com Trump e aconteceu com Bolsonaro. E agora está acontecendo com Miguel Uribe, na Colômbia. Miguel Uribe tem coragem e está denunciando o que muita gente teme a dizer. Que o presidente de extrema esquerda, Gustavo Petro, tem ligações com as Farc. Isso mesmo, o grupo de esquerda narcoterrorista que matou, sequestrou e destruiu a Colômbia por décadas. E agora, eles estão no poder. Petro é aliado direto do PT e Lula. São grandes parceiros do Foro de São Paulo. O mesmo PT que tem diálogo cabuloso com o PCC impediu o governo americano de colocar o PCC e o Comando Vermelho na lista de grupos terroristas. Você já pensou qual o motivo do governo brasileiro defender facções criminosas? Sempre defendem os mesmos criminosos. Farc, Cuba, Venezuela, PT. É tudo parte de um projeto de poder criminoso e autoritário que quer calar quem pensa diferente. Com Trump foi assim, com Bolsonaro a mesma coisa. Aliciam o judiciário, ameaçam e quando nada disso adianta, tentam matar. Foi encontrado em sua residência morto o juiz Edinaldo César, que é o juiz que pediu a inclusão do Instituto do Irmão do Lula no processo do INSS. É muita coincidência ou a gente pode achar estranho? Eu queria saber a causa-mortes, qual foi? Parece que todo mundo que se mete, com a cúpula do poder, com um partido chamado PT, ou é cerceado, calado, ou seja nas redes sociais, ou seja de outra forma. Por que vocês acham que eles querem regular justamente as redes sociais? É para você não saber por um tipo de notícia dessa. Porque estranho? Pode ter sido normal? Pode. Mas é 1 em 1 milhão, Muito esquisito. Agora o pior é a gente batendo palma para uma Torre Eiffel verde e amarela. Aí eu te pergunto, trouxe o que de recurso para o Brasil? Um contrato fechado? Algum investimento para o país? Não. Torraram o dinheiro dos otários e estão batendo palma porque a Torre Eiffel ficou verde e amarela. Ai, meu Deus do céu. É uma cambada de idiota. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, causa um novo constrangimento ao governo. Ele teria recebido, na época em que trabalhava como advogado, 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. A Operação Acrônimo é um novo problema sobre a mesa do ministro da Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes, que é chefe da Polícia Federal, aparece em documentos apreendidos há 1 mês e meio pelos investigadores da PF nos escritórios da empresa JHSF, uma das 24 suspeitas de lavagem de dinheiro num grande esquema de fraudes em financiamentos de campanhas eleitorais. O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, foi denunciado por envolvimento com o caso. De acordo com o jornal, os papéis indicam que o escritório de advocacia do hoje ministro recebeu cerca de 4 milhões de reais da empresa do ramo imobiliário. Por meio de nota, a JHSF confirmou hoje que Moraes foi advogado e consultor jurídico do grupo empresarial. A empresa informa que entregou todos os documentos solicitados às autoridades, mas não confirma o valor do pagamento em honorários. Alega que o processo
processo é sigiloso. O caso levou o ministro da Justiça a prestar explicações diretamente ao presidente Temer. Alexandre de Moraes nega que tenha recebido 4 milhões de reais pelos serviços prestados e que tem... O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes... Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.